Então uma visão, ela não beneficia somente aquela pessoa que teve a visão, Therefore, a vision is not only beneficial to the person that had mas the a visão vision, ela beneficia todos que estão à sua volta. but a vision can be beneficial to all of those No who are around momento them presente in that present moment ou no futuro. or the future. O nosso mundo atual ele está necessitado Our world nowadays is in need, desesperadamente de pessoas com desperately in need visão. with people, for people with vision. Um casamento precisa A marriage needs de uma visão. a vision. Uma empresa precisa de uma A visão. company needs a vision. Uma igreja precisa de uma visão. A church needs a vision. Seres humanos precisam de uma visão. Human beings need a vision. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Abra aí a sua Bíblia comigo. Open up your Bibles with me No Evangelho de in Mateus, the Gospel of capítulo Matthew, 21. chapter 21. Mateus capítulo 21. Matthew chapter 21. Eu quero ler alguns versículos com I would você. like to read some verses with Mateus you. capítulo 21, Matthew chapter a 21. partir do verso 1. Starting on the first verse. Diz assim: It says, Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aleluia! Jesus chegou em Jerusalém. Jesus arrived into Jerusalem. Quem é este? Who is this? Essa é a pergunta que a multidão fazia. This is the question that the crowd made. Quem é este? Who is this? E essa é a pergunta que tem ecoado ao longo dos séculos. And this is the question that has been echoing throughout centuries. Quem é este? Who is this? Quem é este homem? Who is this man? E há uma tradição And there is a tradition da Igreja from Católica the Catholic e Church dos cristãos of ortodoxos the Orthodox de Christians uma semana que antecede a celebração da that a Páscoa, week prior to the celebration of Easter, eles celebraram o Domingo de Ramos. they celebrated Palm Sunday. Então você em algum momento talvez ergueu algum ramo de palmeira So at some moment you probably raised e the palm balançou and you e gritou: Hosana, waved it and you said, Hosanna. bendito é o que vem, Blessed is the one who comes em nome do Senhor. in the name of the Lord. E eu não poderia deixar de, nesse domingo que antecede a Páscoa, And I couldn't stop myself from this Sunday that falar comes pouquinho before sobre Easter isso. to speak a little about this, sobre Jesus. about Jesus. Quem é este? Who is this? Quem é Jesus para Who is você? Jesus for you? E aqui nós vimos nessa Here história we see in this story a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. the triumphant entrance of Jesus into Jerusalém era a Jerusalem. capital dos judeus. Jerusalem was the capital Existia ali of um governo the Jews. There was a government político there, political e um governo religioso. and a religious one. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes The Bible doesn't offer many de details quantas vezes Jesus esteve em Jerusalém. of how often Jesus was at Jerusalem. Mas os evangelhos eles relatam, principalmente o apóstolo João, But the Gospels say, especially the Apostle John, que Jesus esteve pelo menos 5 that vezes. Jesus was there for at least Em 5 Jerusalém. times in Jerusalem. Pelo menos 5 vezes ele esteve em Jerusalém. Jesus was in Jerusalem at least 5 times. E não como o menino Jesus, And not as the boy Jesus. não com a sua família, Not with his family. porque há uma cultura de todos os anos os judeus irem a Jerusalém, Because there is a culture ou of eles iam a Jerusalém the Jews going to Jerusalem para on a celebrar yearly basis to a celebrate Páscoa,
Passover. Mas Jesus como Filho de Deus, But Jesus as the Son of God, Jesus como o Messias, Jesus as the Messiah. os evangelhos nos dizem que ele foi pelo menos umas 5 vezes ali. The gospel tells us that he went there at least 5 times. Jesus ele vivia na região da Galileia, Jesus lived in the area of Galilee, mais especificamente na cidade de Cafarnaum. more specifically in Capharnaum. E geograficamente Cafarnaum ficava a mais ou menos 150 And quilômetros, geographically, Capernaum was at least 150 kilometers, ou 160 quilômetros, or about 160 kilometers ali de Jerusalém. from Jerusalem. Não era uma viagem It's simples. not a simple journey. Eles teriam que subir They montanhas would have to go up on até hills chegar em Jerusalém. until arriving to Jerusalem. Mas aqui, Jesus ele sabia But here Jesus knew que ele entraria em Jerusalém sendo aplaudido. that he would enter Jerusalem being applauded. Ele entraria em Jerusalém sendo aclamado pela multidão. He will enter into Jerusalem being cheered by the crowd. Mas ele sairia carregando uma But he will cruz. leave there carrying a cross. Deixa eu dizer algo para você, não se iluda com as palmas. Let me say something to you. Do not be Não se iluda com os deceived by elogios. the palms, by the Porque compliments. os mesmos que te elogiam podem ser os mesmos que vão pedir para que você seja morto. Because the same who compliment you might be the same who will ask for your Mas death. Jesus ele não se importava, But Jesus did not care. porque Jesus não tinha uma agenda em Jerusalém. Because Jesus didn't have an agenda in Jesus Jerusalem. ele tinha uma missão em Jesus Jerusalém. had a mission in E eu quero Jerusalem. dizer para você que você não está na terra para cumprir agendas. And I want to tell you that you're not on the earth to fulfill an Você está na agenda. terra porque Deus tem uma missão para You're on the você. earth because Jesus has a mission Diga isso for para you. alguém do seu lado. Tell Deus this tem to uma someone missão next para to you. você. Jesus has a mission for you. Isso diga, Deus tem uma missão para Say, você. Jesus has a mission for you. Aleluia. Hallelujah. Hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão valorizando mais as agendas do que a missão de Deus. Now we live in a time where people are valuing more the agendas than God's mission. Agendas, elas são importantes, claro que Agendas são, are important, of course porque they elas are. fazem parte do processo. Because they are part of the process. Mas as agendas não podem impedir você de cumprir o propósito. But agendas cannot stop you from fulfilling a purpose. E é incrível pensar como que em uma semana, And it's incredible to think how in 1 week, uma semana, say with me, one week, diga comigo, uma semana, say one week, uma semana, 1 week. fala em espanhol agora, uma semana. Say it in Spanish, uma It's the semana. same, it's the same. Mesma coisa. Mas você entende, mas tem muita gente que fala espanhol e não entende. You may understand, but there are people who speak Spanish and Mas can't understand. fala comigo, uma semana. But say it with me, 1 week. Isso fala para alguém do seu lado, uma Tell semana. someone next to you, 1 week. Você já pensou como que uma semana pode mudar a história da humanidade? Have you wondered how 1 week can change the history of humanity? Esse texto ele nos fala da chegada de Jesus em This Jerusalém. text talks about the arrival of Jesus E ele in passaria Jerusalem. uma semana naquela região. And he would spend 1 week in that area. E em uma semana muita coisa pode A acontecer. lot can happen in 1 week. Passou uma semana, muita coisa pode acontecer. Pastor, a lot can happen in 1 week. Eu não sei como foi a sua última I semana. don't know how your last week was. Eu não sei. I don't know. Meu Deus! My God. Talvez na segunda você foi para academia. Perhaps on Monday you went to the gym. Não tem nada de errado nisso. And no problem in that. Mas se você se lembra que foi para academia. But you remember you went to the gym. Talvez você foi celebrar o aniversário de alguém, Perhaps you celebrated someone's um amigo, uma birthday. pessoa A especial. friend, a special person. Também não tem nada de errado nisso. Also, no problem in that. Talvez você trabalhou todos os dias. Perhaps you worked every Quem day. trabalhou todos os dias? Who worked every day? Rapaz, tem gente aqui que não trabalhou. We have people here who didn't work. Meu Deus. Eu vou orar ao final, irmãos, para Deus te dar um I will trabalho. pray at the end so God can give you a job. Então você se lembra de algumas coisas, é But verdade? you remember certain things, Como right? foi a sua semana? How was your week? Como foi segunda, How was Monday? terça, Tuesday? quarta, Wednesday? quinta, Thursday? sexta, Friday? sábado? Saturday? Hoje você está aqui, Today you're here. aqui na casa de Deus, Here at God's house, ouvindo essa palavra. listening to this word. Então, uma semana muita coisa pode acontecer. So a lot can happen in 1 week. Eu só não quero que você perca o senso da missão de Deus para você. I just don't want you to lose the sense of God's mission for you. Quantas vezes você leu a palavra de Deus essa How semana? often did you read God's word this week? Quantas vezes você orou essa semana? How often did you pray this week?
Para quantas pessoas você mandou uma mensagem de fortalecimento? To how many people did you send a message of strengthening? Ou pelo menos respondeu quem te enviou Or uma? at least responded to someone who sent you one? Pelo menos um dedinho, irmão. At least a Opa! thumbs up, a Coraçãozinho. little heart. Uma semana muita coisa pode acontecer. Brothers, in 1 week a lot can take Você place. pode ser surpreendido com boas You notícias, might be surprised with some good news, mas também pode ser surpreendido com notícias ruins. but you may also be surprised with bad news. Você pode receber respostas You positivas, may receive some positive mas também answers, respostas but negativas. also negative ones. Então, uma semana muita coisa pode acontecer. So a lot can happen in 1 week. Agora, se você soubesse que esta seria a sua última semana de vida na But terra, now if you knew that this will be your last week of life or living in the earth, o que você faria? what would you do? This is a good question. Essa é uma boa pergunta. O que você faria? What would you? Na verdade, o que é que você tem feito da sua vida nos últimos anos? Actually, what have you been doing in the last couple of years? O que é que você tem feito da sua estadia no sul da Flórida, nos Estados Unidos, nos últimos anos? What have you been doing while living in South Florida in the United States in the last few years? Como você tem vivido os seus dias? How have you lived your days? Esta foi a última semana de vida de This Jesus. was the last week of Jesus' life. Ele iria à cruz. He will go to the cross. E ele sabia que ele iria à And he cruz. knew he was going to the cross. E aí o texto diz que ele pediu aos discípulos para buscar um jumento. And the text says that he sent the disciples to get a donkey. E você sabe por que que Jesus entrou em Jerusalém montado no And jumentinho? you know why Jesus entered in Jerusalem on a donkey? Porque existia uma cultura, irmãos. Because it was a culture, Quando um brothers. rei queria guerra, ele ia montado num cavalo. That when a king wanted war, he would go Mas on quando a um rei horse. queria paz, ele iria montado num But jumento. when a king wanted peace, he would go on a donkey. Então ele entrou montado num jumentinho porque ele era o príncipe da paz. So he went on a donkey because he is the Ele não é o prince of príncipe peace. da guerra. He's not the prince of war. O príncipe da guerra é Satanás, The irmãos. prince of war is Satan. E está governando muita gente por And aí. he's governing a lot of people Mas out Jesus, there. ele é o príncipe da But Jesus is the prince paz. of peace. Então por isso que ele entrou num jumento. Therefore he entered on a Porque o donkey. jumento é um animal que simboliza a humildade. Because a donkey is an animal that symbolizes humility. Era uma prática de reis It was a practice of em kings conflitos. during conflicts. Eles irem montado no jumento That quando they queriam a paz. Will go on a donkey when they desired peace. E é interessante que nós pensamos muito na vida, And it's interesting that we think so mas much on pensamos life, muito pouco na morte. but we think little on death. Como a sua morte How will your death afetaria as pessoas à sua volta? affect people around you? Como você gostaria de ser lembrado? How would you want to be remembered? Rest in peace. Descanse em paz. Isso é o que vai This is what goes na lápide. Lápide? on the tombstone, Na lápide. Na tumba. on your tomb, Quando você morrer. when you die. Mas como você gostaria de ser But lembrado? how would you want to be remembered? Você percebeu que nós lutamos para não morrer? Have you noticed that we fight not to die? Nós lutamos para permanecer We vivos. fight to remain alive. Qualquer resfriado, Any cold, qualquer gripe, any qualquer flu, dor, any pain já nos faz ficar preocupados. makes us concerned. Já nos faz procurar um doutor, Make us look for a doctor, uma forma de nós melhorarmos. a way for us to improve. Nós pensamos muito na vida, We think so much on life pouco na morte. and little on death. Essa semana é chamada Semana Santa. This week is called the Holy Week. A semana que muita coisa aconteceu na vida de Jesus. A week where so much happened E eu in the life poderia of aqui Jesus. falar dia após dia, And I could say here day after day, de segunda até sexta-feira, from Monday until Friday, qual foi a trajetória de Jesus. what was the trajectory O que of que Jesus Jesus? fez na segunda? What did Jesus do on O Monday? que ele fez na What did terça? Jesus do on O Tuesday? que ele fez na quarta? What did he do on O que ele Wednesday? fez na What did he quinta? do on Thursday? E o que aconteceu na And sexta? then what happened on Agora Friday? sabe qual é o mais But interessante? now, you know what the most interesting thing
thing é que ele is fez that he o que ele did estava acostumado a what fazer he was used to doing todos os anos da sua vida. every year of his life. Quem tem um senso de missão, irmãos, Those who have a sense não of mission, espera chegar o tempo da sua morte para fazer algo they relevante. don't wait for the time of the death to do something Vai that's fazer algo relevant. relevante durante toda a história. They will do something that's relevant all throughout their story. Vocês estão me How entendendo? many are understanding? Deus nessa manhã está dizendo para nós, olha, é tempo de despertar, Life Point. God is saying to us this morning, it's time to wake É tempo up, de ter o Life senso Point. da missão It's time to have a sense of e do mission and propósito of purpose que Deus tem para nós. that God has for us. É muito bom, queridos, It's very good, cuidarmos da beloved, saúde, to take care of our nos health, prepararmos to prepare para a ourselves nossa for profissão, our career, participarmos de eventos, to participate on cumprimos events, agendas. fulfill agendas. Mas quando eu entendo quanto vale uma vida, But when I understand the value of a life, essa percepção muda. our perception changes. Quanto vale uma vida? How much is a life worth? Qual é o valor de uma vida? What is the cost of a life? A Bíblia diz que uma vida vale mais The Bible says that a life is more do que o valuable mundo than the todo. whole world. Então, se uma vida vale mais do que o mundo So if todo, a life is more valuable than the entire por que que no world, trabalho eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém e não falo? why is it that at my workplace I have the opportunity to speak about Jesus and I don't do so? Sabe por quê? Porque você não vive dia após dia aquilo que você deveria viver. Do you know why you're not living on a daily basis what you should live? Você está mais preocupado com a vida do que com a You're more morte. concerned about life than death. E temos que preocupar com a morte também. And we have to worry about our death as well. Pelo menos faz um seguro de vida, irmão. At least do a life insurance. Deixa quem ficar aqui para gastar o dinheiro. Allow those who are staying behind to spend the money. Faz um planejamento. Do a plan. Se organize financeiramente. Or, organize Porque eu já yourself falei, financially. irmãos. Because I've said before, brothers. Eu conheço colegas pastores aqui no sul da I Flórida know friends who are pastors in South Florida. que depois de 30 anos aqui nessa região, That after 30 years in this area, eles morreram. they died. Tiveram que fazer GoFundMe They had to do a GoFundMe para ajudar a enterrar esse corpo do to pastor. help bury the body of the Ó, se pastor. vocês fizerem GoFundMe para mim, eu levanto do caixão, irmãos. If you do a GoFundMe for me, I will raise from my casket. Eu levanto na hora. I will raise it right away. Eu falei, não, pelo amor de I Deus. said, no, please. Não, irmãos. No, brothers. Vocês estão me entendendo? How many are understanding? Como que é música de pastor que ressuscita? Você tem aí? How is a song of a pastor resurrecting? Fica ninguém nesse culto No fúnebre, one irmão. stays in this service. Meu Deus. Sabe, irmãos, You know, brothers, a minha mãe foi uma mulher que viveu a vida mais de joelho do que de pé. my mother was a woman that lived on her knees more than standing. Faleceu aos 82 anos de She passed when idade. she was 82 years old. Sou de uma família de 11. I'm from a family of 11. A minha mãe, eu fiquei órfão aos 11 anos de idade. My mother, I became an orphan when I was A 11 minha mãe years recebia old. uma aposentadoria, meu pai era funcionário público municipal. My mother received a retirement funds and because my father used to work for the community. E a minha mãe recebia 2 salários mínimos. And my mother received 2 minimum wage salaries. Você sabe que no Brasil o salário mínimo é mínimo You mesmo. know that in Brazil, the minimum wage is really minimum. E quando ela estava no leito do hospital, já preparada para viver a vida eterna com Deus, And when she was in her deathbed, ready to live her eternal life with God, ela disse: eu não quero que filho nenhum meu she said, I don't want any of my children gaste dinheiro para ajudar a me enterrar. to spend money to help bury me. 82 anos, At 82 years vivia de old, salário mínimo. she lived from minimum wage. Quando meus irmãos foram ver um dinheiro que ela tinha na poupança, When my siblings went to see how much she had saved, fizeram todo um culto fúnebre, they did the entire custearam service, todas as despesas. and it paid for all the cost. E depois de alguns dias, um dos meus irmãos me liga e fala assim: qual a conta que você quer que deposite o dinheiro que sobrou da herança da mamãe? And after some days, one of my brothers asked, what is the bank account that you want us E eu to falei: unbelievable. deposit the money that was left from your mom? Unbelievable. And I said, no, inacreditável. Eu não me lembro um dia sequer de eu não ver a minha mãe de joelho, irmãos. I don't remember one day that I didn't see my mother
on her knees. A minha mãe foi uma mulher conhecida, importante, famosa? My mother was someone known, No. important, famous? No. Não. No. Mas viveu a vida dela But she lived her servindo life ao Senhor todos os anos. serving the Lord every year. O propósito dela foi gerar filhos, Her purpose was to generate children, ser uma boa filha, to be a good daughter, ser uma boa to esposa, be a good wife, ser uma boa mãe, to be a good mother, ser uma boa avó. to be a good grandmother. E onde ela ia, ela pregava o And Evangelho. wherever she went, she preached the Uma mulher gospel. simples, A simple woman de família italiana, a minha descendência é italiana. from Italians. I come from Italians. Ela aprendeu a ler na Bíblia, lendo a She Bíblia. learned how to read by reading the Bible, Mas ela deixou um legado. but she left a legacy. Graças a ela hoje eu estou aqui. Thanks to her, I'm here now. Graças ao testemunho dela, hoje eu estou aqui. Thanks to her testimony, I'm Ela here talvez now. possa não ter ganhado muitas pessoas para Jesus. Perhaps she didn't win many people to Jesus. Mas eu, em apenas 44 dias, numa prisão de imigração, ganhei mais de 1000 pessoas But para in only Jesus. 44 days in the prison immigration, I had more than 1,000 people for Jesus. Ela or to talvez Jesus. nunca tenha orado por muitas pessoas. Maybe she didn't pray for a lot of Talvez people. ela nunca tenha aconselhado casais. Perhaps she never counseled couples. Mas eu e minha esposa, nos últimos 16 anos de Life Point, já aconselhamos muitos casais. But my wife and I, in the last few years or 16 years of Life Point, we counseled many couples. Próximo ano eu vou completar 30 anos de ministério. Next year, I'm going to fulfill 30 years of ministry. 30 anos 30 years de ministério. of ministry. O que eu quero que você entenda What I want you é to o que understand você faz dia a dia é relevante. is that what you do on a daily basis is Você está relevant. construindo algo. You're building something. Você está construindo uma You're história. building a story. Eu olho para Life Point, eu vejo uma igreja madura. And I look at Life Point and I see a mature church. Uma igreja, na sua maioria, composta por famílias. A church in its most composed of families. Aqui nós temos muitas crianças, Here we have many kids, adolescentes e teens jovens. and young people. Mas a pergunta para você é: But the question to se you essa is, fosse a sua última semana de vida, if this was your last week of life, como você how começaria ela? would you begin this? Sabendo que Deus tem um propósito para você. Knowing that God has a purpose for you. E que você vai ter que ir uma cruz. And that you will need to go to a cross. Que você vai ter que morrer pelas pessoas que te odeiam. That you will need to die for people who Que você hate vai you. ter que morrer pelas pessoas que não vão respeitar aquilo que você fez You will have to die for people who did not respect what you did por ela. for them. Bom, tem gente aqui que está com raiva do irmão que você emprestou 100 para ele, ele não pagou, você quer matar o Brothers, there are cara. people here who are angry about someone that you lent them $100 and you already want Você to kill imagina them. Jesus, irmão, morreu para esse cara que emprestou e pelo que não emprestou também. Can you imagine Jesus died for the one who borrowed the money and the one who Ele morreu received pelo the que money? emprestou e morreu pelo que não pagou. He died for the one who gave the money and the one who didn't pay. Existe algo que nós precisamos entender. There is something that we need to understand. Nós vamos ser lembrados We will be remembered muito mais pelo que nós não fizemos more by what we didn't do do que pelo que fizemos. than by what we did. Agora é normal, But now it's normal depois que você está morto, seu corpo está ali, that after you're dead, your body lays there, você vai receber muitos elogios. you're going to receive many compliments. Algumas pessoas vão ter os seus nomes escritos em ruas. Some people will have their names written on streets. O meu pai, por exemplo, lá em Greenville, My father, for example, in na vila que eu Greenville, nasci, the village I came o ginásio de esporte tem o nome do meu pai, from, the gym has my father's name, Valdemar da Silva Oliveira. Valdemar da Silva Oliveira. Mas meu pai nunca jogou bola. My father never played sports. Eu apanhei foi muito, irmãos, porque eu chutei uma bola. I was beaten so much because I kicked Meu pai the era daqueles ball. cristãos que achava que o futebol era My pecado. father was one of those Christians who thought E o that nome do soccer meu was pai a está na sin. quadra de esportes de Greenville. And the name of my father is at the gym of Greenville. Come on. Eu acho que meu pai não queria isso. I think my dad didn't desire that. Mas eu tenho um irmão que ele é vereador na cidade. But I have a brother who is the E commissioner ele of quis the honrar o city. meu pai. And he wanted to honor ele fez my um projeto de lei father. So he did a project para in the colocar o nome law do meu pai lá. to place my father's name there.
E eu quero falar publicamente porque eu não tenho problema com família, And I entendeu, want to irmão? say this publicly because I don't have any problems with family. Mas tem muitos filhos que não honram seus pais quando eles estão vivos But there are many children who don't honor their parents while they're alive, e querem honrá-los depois de morto. and they want to honor them after they die. Meu pai, não sei por que ele não levantou do túmulo. My father, I don't know why he Porque didn't meu pai era raise bravo, irmão. from the casket. He Meu was, Deus! angry Era daquele que sometimes. só olhava. He was one of those who would Não sei only como que ele não look. levantou e falou: pai, você quer pôr meu nome aí? I don't know how he didn't get up and say, what are you Pastor, doing? Deus You tá want to put falando my com name você? there? Is God speaking to you? Domingo de Ramos. Palm Sunday. Levítico 23, 40. Leviticus 23. Quando Deus estabelece 40, as when festas God para o povo de establishes the Israel, festival for the people of Israel, ele disse: olha, depois da festa das colheitas, vocês vão tirar ramos de palmeiras e vocês vão celebrar uma festa durante 7 dias. it says you're going to celebrate a party for 7 days, getting the branches of palms. Então é por isso que quando Jesus entra, That's why when Jesus enters, o povo estava ali celebrando uma festa. the people were already celebrating this festival. Então eles começaram a levantar os ramos, So they started raising the palm branches, as folhas de palmeiras, the palm para branches, celebrar a entrada de Jesus. or leaves to celebrate the entrance of Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Blessed is the one who comes in the name Hosana, of the Lord. Hosana, Hosanna, Hosana Hosanna, Hosanna, nas alturas. in the highest. Mas eles nem imaginavam o que iria acontecer no final daquela semana. But they couldn't imagine what was going to happen in the end of that week. Então, nem sempre a morte é uma tragédia. Death is not always a tragedy. Diga comigo, nem sempre Say with me, a morte death é uma tragédia. is not always a Porque tragedy. Jesus ele tinha um propósito para a morte dele. Because Jesus had a purpose for his death. Jesus ele tinha um propósito para a vida Jesus had a dele, purpose for his life, mas ele também tinha um propósito para a morte but he dele. also had a purpose for his death. Então nós vemos que muitas pessoas So we see that many people que viveram o propósito, who lived the purpose, elas se prepararam para isso. they prepared themselves for that. Noé ficou 100 anos construindo uma arca. Noah was building an ark for 100 years. Moisés ele passou 40 anos no deserto sendo preparado. Moses spent 40 years in the desert being prepared. José do Egito ele ficou 16 anos em tempo de prova até ser governador. Joseph was in trials for 16 years before he became a governor. Davi até sentar no trono em Israel foram 17 anos. David had 17 years until he was able to sit at the throne Jesus in ele viveu Israel. 30 anos Jesus lived 30 da years sua vida se preparando of his life preparing para o himself ministério, for the ministry, sem aplausos, without clapping, sem reconhecimento, without acknowledgement, vivendo uma vida anônima. living an anonymous life. Antes de sermos notados pelo homem, Before we're noticed by man, nós somos avaliados por Deus. we are evaluated by God. Antes de sermos notados pelos homens, nós Before we're somos noticed by man, we are avaliados por Deus. evaluated by God. Sabe por quê? Do you know why? Porque o anonimato ele te protege. Because being anonymous O anonimato protects you. me protege. That protects me. Ter uma vida anônima nos protege. Having an anonymous Porque é o life tempo que protects nós us. temos para nos preparar, Because it's the time that we have to prepare ourselves para viver com to intensidade live with intensity aquilo que Deus tem preparado para that nós. which God has prepared for us. Agora, sabe qual foi o primeiro lugar que But- Jesus vai? Do you know what's the first place that E eu Jesus quero goes terminar to? aqui. And I want to finish here. Como eu disse, eu poderia falar sobre todos os dias da semana. As I said, I could speak about all the days of the week. Mas eu quero que você entenda que a Páscoa em Jerusalém era um grande evento. But I want you to understand that Passover in Jerusalem was a big event. Era um evento para os judeus It was an event for the Jews de grande importância, of great porque importance. simbolizava a libertação da escravidão desse povo do Because it Egito. symbolized the deliverance of the people from Egypt. Então, Deus havia planejado algo extraordinário. So God has something extraordinary planned. Quando Jesus, aos 30 anos, vai até João Batista para ser batizado, When Jesus goes to John the Baptist when he's 30 years old to become e ali o baptized, ministério de Jesus começa. and the ministry of Jesus begins, João aponta o dedo para Jesus John points his finger to e ele Jesus. diz: Eis o Cordeiro de He Deus, says, "This is the Lamb of God que tira o pecado do mundo. that removes sin from the Ou world." seja, para os judeus, In other words, for the Deus Jews, pediu para sacrificar um cordeiro.
God wanted them to sacrifice para que a o sangue lamb, fosse colocado nos umbrais da so porta, the blood could be placed around porque the o doors anjo da morte ia and passar. the doorpost, because the angel of death Essa will seria a pass última by. das 10 pragas lançadas sobre o Egito. This will be the last of the 10 plagues. Aqueles que tivessem in o sangue do Egypt. cordeiro nos umbrais da porta, os primogênitos não morreriam. Those who would have the blood of the lamb on the doorpost, the firstborn will not die. E séculos mais And tarde, centuries later, Jesus ele é comparado a esse cordeiro. Jesus is compared to this Eis o lamb. cordeiro de Deus, Here's the Lamb of que God tira o pecado who do mundo. removes sin from the world. E significa que aquele que reconhece esse sacrifício de Jesus, This symbolizes that those who acknowledge the ele tem o sacrifice sangue of de Jesus, Jesus they sobre a have sua the vida. blood of Jesus over their life. Quantos estão me entendendo? How many are O sangue understanding? de Jesus, ele está sobre a tua The vida. blood of Jesus is upon your É life. o It's sangue de over Jesus your que life. purifica os nossos It's pecados. the blood of Jesus that purifies our É o sin. sacrifício de Jesus que nos faz ter acesso ao trono da graça It's de the Deus. sacrifice of Jesus that allows us to have access to God's throne. Então nós of hoje grace. temos acesso à vida eterna com Deus, So now we have access to eternal life with God. porque Jesus ele se submeteu. Because Jesus submitted himself. Ele entendeu a missão He dele. understood his E o mission, propósito his mission dele. and his purpose. Por isso hoje as pessoas entendem Therefore now people understand e pregam esse evangelho do reino de and Deus. preach this gospel of the Ou kingdom seja, of God. nem sempre a morte é uma tragédia. In other words, death is not always Porque a eu e você tragedy. hoje temos vida eterna por causa da morte desse Because homem. you and I will have eternal life because of the death of this man. E você olha para a história, quantos homens como eu e você são considerados mártires, And you can look at history and how many men porque deram a vida pelo and evangelho, women are considered martyrs because they gave their life derramaram to the seu gospel. sangue também pelo They evangelho. also shed their blood Não for the ressuscitaram ao gospel. terceiro dia como Jesus They ressuscitou, didn't resurrect on the third day as Jesus mas eles did, estão na eternidade com but they Deus. are in eternity with God. E eles vão ressuscitar. And they will resurrect. E o sangue deles que foi derramado And their blood that was shed serviu de testemunho para muitas vidas served as witness for many que foram lives transformadas. who were transformed. Eu não estou aqui para dizer que você tem que morrer, I'm not here to tell you that you need to die porque você vive numa parte boa do mundo. because you live in a good part of the Você world. vive numa parte excelente da You terra. live in an excellent part of the Mas nesse earth. exato momento existem pessoas aí morrendo pelo But in this evangelho. exact moment, there are people dying for the Existem gospel pessoas out que estão there. dando a própria There are vida people who are giving their own para que life outros sejam so salvos. that others can be saved. Então, qual é a atitude sua So what is your attitude diante da sua missão, before your mission, diante do chamado as you're faced by que your Deus calling tem para você? that God has for you? No Evangelho de Lucas, capítulo In 19, the Gospel of Luke chapter 19, nos fala que Jesus chorou. it tells us that Jesus wept. Os evangelhos, eles nos mostram que apenas ele registra 2 momentos que Jesus chora. The Gospels, that it's registered only 2 moments where Jesus cried. A primeira vez foi quando seu amigo Lázaro havia morrido. The first is when his friend Lazarus died. E a segunda vez é quando ele está chegando em Jerusalém e ele vê Jerusalém. And the second time is when he's coming to Jerusalem and he sees E ele Jerusalem. chora. And he cries. É o menor versículo da Bíblia. It's Você the que já smallest participou de verse in the Bible. gincanas. If you've done, games Jesus before, chorou. Jesus wept. Ele não chorou porque ele sabia que tinha uma cruz esperando ele e ele iria morrer He didn't crucificado. weep because there Não. was a cross waiting for him and he was going to die crucified. Ele No. chorou porque ele sabia que Jerusalém não ia reconhecer quem ele era. He wept because he knew Jerusalem was not going to recognize who Ele he chorou was. porque sabia que Jerusalém não iria recebê-lo ou honrá-lo como ele merecia. He wept because he knew Jerusalem would not receive and honor him as he deserved. Mas quem somos nós? But who are we? Quem sou eu? Quem é você? Who am I? Who are you? Para merecer To aplausos, deserve applause. para merecer elogios. To deserve compliments. Nós precisamos entender e ter o senso da nossa We missão. need to understand and have the sense of E mission. um dos primeiros lugares que Jesus vai, o primeiro lugar And onde the Jesus vai, first place that Jesus goes to é o templo. is the temple. Ele chega em Jerusalém e ele vai ao templo. He arrives at Jerusalem and he goes Era o to the símbolo da temple. religiosidade It's that symbol of e da religiosity and espiritualidade. spirituality. Porque a Bíblia diz que o julgamento vai começar Because the Bible says that the judgment day will begin pela casa by the de Deus. house of God.
E eu digo com muito temor que esse julgamento já começou. And I say with great fear of the Lord that this judgment has already Nós já estamos started. no final dos tempos. We are at the end of times. O julgamento ele começa pela casa de The Deus. judgment begins by God's house. E ele chega ali, ele vê um grande comércio. And he arrives there, he sees this big Ele vê ali commerce, pessoas sacrificando, sacrifice, comercializando animais. commercializing animals. Ele encontrou os sacerdotes He found the priests usando aquele espaço using that em space benefício próprio. in self-benefit. Em nome da fé, In the name of faith, eles comercializavam. they were commercializing. Eles vendiam e eles They compravam. were selling and buying. E eu quero dizer para você que hoje não está And diferente. I want to tell you that nowadays it's no different. Muitos homens que deveriam apenas pregar o evangelho com Many seriedade, men who should only preach the gospel eles with estão sincerity, comercializando a fé. they are commercializing Irmão, se eu faith. tiver que pagar 50 mil reais para ouvir um cantor gospel, se isso não for comércio, irmão, vocês me enterram vivo. If I have to pay 50,000 reais to listen Se eu to a tiver gospel que singer, pagar if this 10 is mil not dólares um commerce, pastor para vir pregar 40 minutos nesse púlpito, se não for comércio, me enterra vivo. paying a pastor $10,000 to preach for 40 minutes in this pulpit, if this is not commerce, then E Jesus, bury ele me vai aonde em alive. primeiro lugar? And where does Jesus Ele go? vai na casa, First, he no goes to the templo, house, to the na temple, casa de Deus. to the house of E ele God. diz, este lugar He says this era para ser place chamado casa de was oração, supposed to be called the house mas of se prayer, transformou num covil de ladrões. but it has become a den of thieves. Porque o julgamento, irmãos, começa por nós. Because the judgment starts Começa with por us. mim e pela minha It starts casa. with my house and I. Começa por você e pela It sua starts casa. with you and your house. Às vezes é por isso que as pessoas não querem mais congregar. Sometimes that's why people don't want to congregate anymore. Fui fazer uma pesquisa, irmãos, aqui no sul da Flórida. I did a research about South Florida, E eu estou aqui 23 para 24 and I'm anos. here about 23 to 24 years. E curiosidade de pastor. And a pastor curiosity. Fui fazer uma pesquisa I went to research para eu saber qual é a maior igreja do sul da Flórida. to know what is the largest church in South Florida. Você quer saber? Do you want to know which one? Você pensou em alguns nomes aí, You've né? thought about some names, Quer right? saber qual é a maior igreja do sul da You want to know Flórida? what's the largest church in South Florida? A igreja de desigrejado. The church of those who don't have a church. A maior igreja do sul da Flórida, irmãos, é a igreja de irmãos feridos e machucados que não querem entrar ou pisar num templo religioso The aqui greatest no sul church da in South Flórida. Florida is of those who were wounded or hurt in E churches quando eu and they don't want to conversava step in isso a com alguns church pastores, anymore. irmãos, nós choramos. And when we were talking to a few pastors Porque about nós this, we falamos, cried. nós somos responsáveis. Because we said we are responsible. Nós somos culpados We are at fault por ver tantas pessoas for seeing so many people perdidas. lost. E é por isso que Jesus ele vai ao templo. And for this reason, Jesus goes to the temple. E ele tem ali uma atitude de And santificação. he has this attitude of sanctification. Eu quero terminar essa palavra, irmão, And I would like to end this word dizendo para você que Deus está nos chamando para esse tempo de santificação. saying to you that God is calling us for this time of sanctification. Queremos ver milagres. We want to see miracles. Queremos ver We want curas. to see healing. Queremos ver prosperidade We want to nessa see igreja. prosperity in the church. Queremos ver o We crescimento want to dessa see the igreja. growth of this church. Mas nós precisamos nos preparar But para we need isso. to prepare ourselves for Nós this. precisamos nos We santificar need para to isso. sanctify ourselves for this. É preciso ter entendimento do senso da nossa We missão. need to have the understanding of the sense of our mission. Deus não tem apenas uma agenda para God nós. doesn't have only an agenda Deus tem for uma us. missão para God nós. has a mission for us. Hosana, Hosana. Hosanna, Hosanna. Bendito é o que vem em nome do Blessed is the Senhor. one who comes in the name of the Lord. Essa muitas vezes podem ser as palavras que eu e você vamos receber. This many times can be the words that you and I will receive. Uau, o pastor Pedro é um grande homem Wow, de Pastor Deus. Pedro is a great man of God. Ah, o Sidney é um grande homem de Oh, Deus. Sidney, he's a great man of God. Ah, o Zeca é um grande homem de Zeca Deus. is a great man of A God. Débora é uma grande mulher de Deus. Deborah is a great woman of God. A Roberta é uma grande mulher Roberta de is a great Deus. woman of God. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas But many times these same people que nos elogiam who give us compliments, são as mesmas que vão nos trair. they are the same who will betray us. Agora, você está preparado? But now, are you ready? Está preparado Are you ready para viver o seu chamado? to live your calling? Nosso chamado, irmãos, inclui o
o valor do perdão. Our calling includes the value of forgiveness. E esses dias Deus falou algo muito tremendo And these comigo. days the Lord spoke something very É tremendous normal. to me. It's normal. É natural. It is natural Você vê a falta de alguns irmãos aí do seu lado. for you to miss some brothers and sisters next to you. Nenhum pastor gosta de ver pessoas There is no pastor who likes to see saírem people da igreja leaving the church ou irem para outros or ministérios. going to other ministries. E Deus falou, sabe o que para And mim? you know what God told me? A Life Point é um grande aeroporto. Life Point is a big airport. Falei, verdade? I said, true. A Life Point é um lugar de conexões, Life Point is a place of connection onde pessoas elas vão vir where people will come. e algumas vão pegar voos para diferentes And lugares. some will take flight to different E places. você sabe qual é a vantagem de ser um aeroporto? And you know what's the advantage of Porque being an aeroporto, airport? irmãos, é voo. It's because airport Você is tá a place pegando of é um flight. avião. It's where you're catching a Porque plane. em avião você vai chegar mais rápido Because you're going to get no seu somewhere destino, to your destiny no seu faster lugar. by plane. Falei, amém, And I Jesus. said, amen, Jesus. Glória a Deus. Glory to God. Então nós somos um grande aeroporto, So we are a aleluia. great airport. Hallelujah. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Glory to God. E nesse tempo, irmãos, onde as pessoas não entendem muito bem o propósito delas, And during this time where people don't understand their que é a purpose razão pela well, qual elas existem, which is the reason for their existence. Deus nos colocou aqui God placed us here para ajudá-las a entender essa to missão. help them understand this mission. Então eu queria que você refletisse essa semana. So I would like for you to reflect during the week. Foi a última semana de Jesus. It was the last week of Depois Jesus. você dá uma lida nos evangelhos Later on you can read the Gospels e ver tudo que Jesus fez and durante see essa semana. everything that Jesus did during that week. Mas ele começou But he started pela casa de by Deus. the house of God. Ele começou He began chegando em Jerusalém, by arriving in Jerusalem indo para a casa de and Deus, going to the house of God. para que aqueles que estavam ali So entendessem that those who were there would understand que foi por você que that ele veio, he came for you, que foi por mim que ele that he veio. came because of me. Então uma visão, ela não beneficia somente aquela pessoa que teve a visão, Therefore, a vision is not only beneficial to the person that had mas the a vision, visão ela beneficia todos que estão à sua volta. but a vision can be beneficial to all of those No who are around momento them presente in the present moment ou no futuro. or the future. O nosso mundo atual ele está necessitado Our world nowadays is in need desesperadamente de pessoas com desperately in need visão. with people, for people with vision. Um casamento precisa Marriage de needs uma visão. a vision. Uma empresa precisa de uma A visão. company needs a vision. Uma igreja precisa de uma A visão. church needs a vision. Seres humanos precisam de uma visão. Human beings need a vision.